E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nossa última aula dessa apostila, discussão e resolução de um sistema e interpretação geométrica de um sistema 2x2. Então nós já sabemos resolver esse sistema de várias maneiras. Então, partindo direto para a interpretação geométrica de um sistema 2x2, se eu resolver esse sistema, tenho duas equações, duas incógnitas. Se eu obtiver um único valor para x, um único valor para y, nós já sabemos então que esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Ele é um sistema SPD, sistema possível e determinado. O que nós precisamos saber aí no caso para nós resolvermos alguns exercícios pela sua interpretação geométrica, tá bom? Então, se a nossa solução eu tenho um único valor para x e um único valor para y, esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Então, nós já sabemos que esse sistema ele é sistema possível e determinado, SPD. Isso aqui na sua representação geométrica, no sistema cartesiano ortogonal, nós vamos ter duas retas. E essas retas, elas vão ser o quê? Concorrentes. Por que concorrentes, Fábio? Porque eu tenho um único ponto em comum, ó. Aqui, portanto, é um valor de x1 e aqui, portanto, é um valor de y1. Então, se nós considerarmos a interpretação geométrica, eu tenho um único ponto que satisfaz os dois. Nesse caso é o x1 e nesse caso aqui é o y1. Tá ok? Agora, se nós encontrarmos aí no caso um sistema em que nós temos uma infinidade de soluções, há infinitos pares de x e y, há infinitos pares de x e y. Então a minha solução nesse caso, ela é chamada de SPI, sistema possível indeterminado. Aqui é sistema possível determinado, SPD. Então, se eu tenho uma solução em que o meu x ele é representado por alfa e o meu y também representado por alfa, uma infinidade de soluções, esse sistema é um sistema possível indeterminado. Como que fica a representação disso aqui no sistema cartesiano ortogonal? Essas duas retas, elas são o quê? Elas são coincidentes, retas coincidentes. Elas ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a reta R e eu tenho a reta S, nesse caso nós podemos falar que a reta R ela é igual à reta S. Elas são coincidentes, tá bom? E se nós resolvermos o sistema, e esse sistema não há nenhum par x e y que seja a solução das duas equações, isso significa que esse sistema é impossível e essas retas elas são consideradas de retas paralelas distintas. Então eu vou ter aqui que a minha solução é conjunto vazio. Isso implica, portanto, que o nosso sistema é um sistema impossível. Se é um sistema impossível, não há intersecção entre as retas. Essas retas elas são consideradas de retas paralelas distintas. Aqui, retas paralelas coincidentes. Então é o que falta nós estudarmos para nós finalizarmos esta parte de solução de sistemas, tá bom? O que nós temos aí na sequência? Então nós vamos para a apostila, é a última aula dessa apostila, é a aula 70. Vamos juntos aqui no caso, ó.
tem um resuminho, acabei de falar para vocês. Resolva em R ao quadrado o sistema a seguir. Como que eu vou fazer, Fábio? Fica a seu critério. Você pode escolher aí no caso a melhor forma que você achar para resolver esse sistema, tá? Vamos lá então, ó. Como que eu vou resolver esse sistema aqui, ó? Eu vou multiplicar a primeira equação por quem? Quem que é o MMC de 2 e 3? 6. Eu vou multiplicar a primeira equação então por 2 e vou multiplicar a segunda equação, por 2 não. Essa aqui é por 3. Vou multiplicar essa equação aqui por 3 e essa equação aqui por 2. Por quê? Meu MMC de 2 e 3 é 6, tá ok? Isso significa então que nós vamos obter o seguinte sistema. 6x menos 9y mais 3 igual a 0. E aqui nós vamos ter 6x mais 4y mais 2 igual a 0. Eu vou, nesse caso, subtrair uma equação da outra. Quando eu subtraio uma equação da outra, 6x menos 6x, 0. 9y menos 4y vai resultar menos 13y. 3 menos 2 dá 1, igual a 0. Daqui, portanto, nós encontramos que o y ele vale 1/13. 1/13. Tá bom? Essa, portanto, é a solução do y, 1/13. Se você voltar em qualquer uma dessas duas equações ou qualquer uma dessas duas equações, substitui o y por 1/13, nós vamos encontrar que o x ele é menos 5/13. Esse, portanto, é o valor do x, menos 5/13. Então, observa que a nossa solução, ela é menos 5/13 e 1/13. Um único valor para x, um único valor para y, tá bom? Isso significa que esse sistema, ele é um sistema SPD. O exercício não está pedindo isso para nós, tá? O exercício não está pedindo isso para nós. Esse sistema é um sistema possível e determinado. Se ele perguntasse em relação a essas retas, a posição relativa dessas retas, essas retas elas seriam, nesse caso, retas concorrentes, tá? Retas concorrentes. Beleza? Simples, fácil assim. Vamos lá. No item 2, qual é a posição relativa entre as retas? Então aqui, ó, nós já respondemos, né? O exercício 2, as retas elas são concorrentes. Por que concorrentes? Porque o sistema é possível e determinado. SPD, tá bom? Já fizemos no exercício 1. O exercício 3, para que valores de M a reta é paralela à reta T? Para quais valores de M a reta T é paralelo à reta S? Tá bom? Para que duas retas sejam paralelas, obrigatoriamente seus coeficientes angulares eles devem ser iguais. Então, o que nós temos aqui, ó? A reta S. A reta S, 2x
menos 3y mais 4 igual a 0. Vou isolar o y. Como está negativo, já vou multiplicar por menos 1. Y é igual a 2 terços de x mais 4 terços. Tá bom? Isso significa que 2 terços representa o meu coeficiente angular da reta S. Vamos para a reta T. O que nós temos na reta T? 4x mais my mais 8 igual a 0. Então, y vai ser quem? Menos 4 sobre x, nesse caso sobre m, desculpa, menos 8 sobre m. Eu só preciso saber quem que é o coeficiente angular. É esse cara aqui, ó. Esse é meu coeficiente angular. Tá faltando um x aqui, né? Isso significa que esses dois, para que as retas sejam paralelas, obrigatoriamente os coeficientes angulares devem ser iguais. Portanto, nós temos que 2 terços tem que ser igual a menos 4 sobre m. Então, resolvendo esta equação, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. O m, portanto, tem que ser igual a menos 6. Essa, portanto, é a nossa resposta final. M igual a quem? M igual a 6. Beleza? Fácil, simples assim. Essas retas, portanto, elas são paralelas. Exercício 4, resolva o sistema e diga qual a posição relativa dessas três retas, tá bom? Pessoal, observe o seguinte, ó, 3x menos y igual a menos 4, 6x menos 2y igual a menos 8. Se eu passar esse menos 8 para lá, o que nós vamos ter aqui no caso? Vai ficar 6x menos 2y igual a 8. E 3x, passa esse 3 para cá, vai ficar 3x mais y igual a 4. E diga qual que é a posição relativa entre essas três retas. Então, nada mais é do que esse sistema aqui anterior, né? Tá? Preste atenção, ó. As retas R e T correspondem à primeira e à terceira equação respectivamente, correto? Como elas são iguais, então R e T são coincidentes. As retas R e T, elas são coincidentes. São iguais, ó. Multiplica por menos 1 aqui, que essas duas retas são iguais. Então, as retas R e T são coincidentes. A reta S corresponde à segunda equação, correto? A segunda equação. Como o sistema não possui solução, então ela é paralela às retas R e T. Perfeito? Então, se você resolver o seguinte sisteminha, 3x menos y igual a menos 4. Divide isso aqui por 2. Nós vamos ter 3x menos y igual a 8. Tem como duas equações iguais, 3x menos y, uma hora dá menos 4 ou a hora dá 8? Não. Isso significa que a solução, o conjunto verdade, é vazio. Se é vazio, isso significa então que elas são paralelas, perfeito? São retas paralelas. Um grande abraço, fiquem com Deus e bom estudo.